Pessoal, bom dia, vamos para mais uma aula de ensaios materiais. Hoje começa uma nova parte da matéria de ensaios, né? São dois ensaios que eu particularmente eu acho bem mais interessantes que aqueles comuns, né? Começa a fugir um pouquinho mais daqueles ensaios comuns que a gente vê. Primeiramente o ensaio de fluência, né? Dentro de ensaios materiais. Ensaio de fluência, capítulo 7, né? Eu espero muito que vocês tenham visto isso em outras disciplinas, visto o que é fluência, tá bom? Mas, caso não tenham visto, eu vou revisar um pouquinho brevemente com vocês. E vocês não viram ainda, acho que no sétimo período, né, que vocês vão fazer seleção de materiais, então, provavelmente comigo, vocês vão acabar vendo essa matéria de novo, essa parte de novo, né, a parte de fluência. Bom, o que é fluência? Né? Quando falar de fluência, vocês têm que pensar em três variáveis: tempo, temperatura e tensão. Tempo, temperatura e tensão. Né? A fluência é um fenômeno que acontece com todo o material. Todo o material está sujeito a sofrer fluência. Agora, o que é a fluência de fato? Qual a definição? A fluência é uma deformação plástica que o material sofre. Né? Só que essa deformação plástica acontece quando ele está sujeito a uma tensão constante por algum período de tempo. Tá bom? Então, tem um material tal que está sofrendo uma tensão constante. Eu mantenho ele numa tensão baixa por muito tempo. Né? Em função do tempo, com um longo período de tempo, ele vai acabar sofrendo deformação plástica. Mesmo que essa tensão constante não seja alta o suficiente para iniciar uma deformação plástica. Né? Então o grande quê da fluência é esse. Né? A deformação plástica vai acontecer em tensões mais baixas do que deveria acontecer, devido ao longo período de tempo que a tensão está aplicada. Né? Então o tempo é uma variável essencial e a tensão constante também. Tá bom? E eu tenho que colocar também nesse meio a questão de temperatura, né, que eu também falei com vocês, né, que é um dos pilares da fluência. Né? O que a temperatura influencia nisso? Esse fenômeno da deformação plástica ele é acelerado com o aumento de temperatura. Então, se eu tenho um dispositivo, um equipamento, que ele está sujeito a uma tensão constante, em temperatura alta, e ele está em operação por, sei lá, um ano, talvez já tenha sido um tempo suficiente para que ele tenha sofrido fluência. Né? Para que ele já tenha sido deformado plasticamente, mesmo se essa tensão for baixa. Tá bom? Então a fluência é isso, uma deformação plástica que acontece quando o material está submetido a tensão constante, para valores de tensão muito menores que o normal. Tá bom? Isso acontece ao longo do tempo, com todos os materiais, e é agravado com uma temperatura mais alta. Então a fluência é exatamente isso. É a combinação desses três fatores, né? Tempo, temperatura e tensão. Né? Aí vocês podem perguntar, professor, se eu colocar um equipamento, sei lá, uma estrutura, que está submetida a tensão constante, por 30 anos, mas a temperatura ambiente, vai acontecer fluência? Vai. Isso é um fato, vai. Mas talvez a deformação plástica que aconteça seja muito pequena para ser percebida. Mas a fluência vai acontecer. Temperatura ambiente, né? Pensando em temperatura ambiente. Agora, se eu botar em temperatura ambiente, mas num período de prazo de 1000 anos, aí é um tempo muito maior. Com certeza a deformação plástica vai acontecer em um período de tempo dessa magnitude. Né? Agora pensa no mesmo material, que fica 30 anos. Se eu botar ele a 500 graus Celsius, ele vai ter uma fluência muito mais evidenciada. Então, quanto maior a tensão, quanto maior for o tempo, quanto maior for a temperatura, mais propenso o material está a sofrer com fluência. Todas as classes de materiais estão sujeitas à fluência. Tá bom? Isso é extremamente importante de ressaltar. Então, essa foi a revisão do que é a fluência de fato. Vou entrar nos pormenores do que acontece dentro do material. Né? É um fenômeno que é claramente indesejável, né, porque vai reduzir a vida útil de certo componente. É comum nós, dentro da indústria, a gente ver equipamentos que eles operam por longos períodos de tempo, tá bom? Às vezes tem turbinas que operam por 20, 30 anos, em temperatura alta, dando exemplo da turbina, né? E se esse dispositivo que eu estou falando estiver submetido a uma tensão constante, estática, né?
ele vai estar sujeito à fluência. Tá? O que acontece dentro da fluência? Né? Essas condições de tensão constante, alta temperatura e exposição a um tempo muito longo, essas condições são favoráveis a mudanças de comportamento dos materiais, né? Em função do processo de difusão dos átomos, movimento da discordância, escorregamento com contorno de grão, recristalização. Então, a fluência ela acontece por uma série de mudanças estruturais que acontecem dentro do material. Eu vou explicar isso para vocês quando eu mostrar o gráfico. Né? Vocês vão ver a curva de fluência. Né? De maneira geral, tempo, temperatura e tensão é o que a gente deve controlar para evitar que a fluência ocorra. O ensaio de fluência, que é o assunto da nossa aula hoje, ele é um ensaio que ele é realizado, né, com o objetivo de descrever esse comportamento, de analisar esse comportamento. Só que ele é um ensaio extremamente simples. Né? E tem um lado simples e tem um lado complexo dele. Eu vou explicar os dois lados. O lado simples é que o ensaio é o quê? Eu vou ter um corpo de prova, que eu vou aplicar a carga constante nele. Então é diferente do ensaio de tração, onde a carga vai aumentando. Aqui a carga é constante. E eu vou medir a deformação ao longo do tempo. É bem simples isso. A carga vai ser constante. Eu vou deixando o material por um longo período de tempo e vejo como que ele vai deformar. Né? Dentro dos ensaios eu posso fazer com a temperatura constante, eu posso fazer com várias temperaturas diferentes, né? Temperatura de condições ambientes, é uma temperatura, beleza. Posso fazer a 100 graus Celsius, 200 graus Celsius, 200 graus Celsius. Então, o ensaio consiste nisso mesmo, consiste na aplicação de uma carga inicial e constante em um material durante um período de tempo, quando submetido a temperaturas elevadas. O objetivo do ensaio é determinar a vida útil do material em fluência. A vida útil do material nessas condições onde ele vai estar propenso a sofrer múltipla fratura por fluência. Aí que tá. Agora tem um ponto interessante dessa questão. A fluência não é um ensaio rotineiro. Né? É um ensaio que, por ele ser um ensaio muito longo, né? Longo para realizar, ele não é um ensaio de rotina. Né? Não são todos os equipamentos, muito pelo contrário, que a gente tem a preocupação com fluência. Né? Que tem essa combinação de tensão constante, de temperatura, de tensão, temperatura e um tempo longo de exposição, né, de operação. Não são todos os materiais que têm essa combinação. Tá? Mas muitos deles têm, né? Perdão, não são todos os equipamentos que apresentam essa combinação, mas tem vários equipamentos que apresentam. Né? Só que por não ser algo de comum, esse ensaio não é um ensaio de rotina, não é um ensaio que é feito o tempo todo. Tá? Além disso, voltando sobre o ensaio, ele tem um lado dificultado. É difícil pelo ensaio. Até estava falando que o lado complexo do ensaio qual que é. Para se avaliar o comportamento de influência, geralmente é necessário um período longo de tempo. E quando eu falo período longo de tempo, eu me refiro a períodos realmente longos. Tempo assim de semanas, meses, em alguns casos anos. Né? E fazer um ensaio com essa duração muitas vezes é inviável. Né? Então, o que os engenheiros que analisam esse tipo de ensaio, eles fazem? Eles fazem uma extrapolação de dados. Né? Então é o seguinte, eu faço o ensaio por uma semana e extrapolo os dados para descrever o comportamento do material em, sei lá, um ano, por exemplo. Então é uma extrapolação de dados. Né? Eu tenho uma quantidade de dados, eu vou prever o que tem adiante. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Entre os principais materiais ensaiados em fluência, a gente pode destacar aqueles que são empregados em refinarias petroquímicas, usinas nucleares, indústria aeroespacial, né, algumas tubulações, turbinas. Né? Vocês podem ver que usina nuclear, indústria aeroespacial, isso aí são até refinaria petroquímica, né? São campos um pouco mais específicos. Né? São componentes específicos que sofrem com esse problema. Né? Por exemplo, na indústria aeroespacial, eu não posso me dar o luxo de permitir que o equipamento ele sofra com esse problema. Né? Porque às vezes uma falha pode ocasionar
pode ser catastrófica, né? Mesmo que pequena. Mesmo vale para a usina nuclear. Então esse problema da fluência ele é preocupação de certos setores assim específicos, né, da indústria. Bom, eu tenho aí um esboço aqui na esquerda do aparelho usado para fluência. Tem meu copo de prova no meio. Copo de prova. Você percebe que ele fica dentro de um forno. Né? Eu tenho um copo de prova que é preso embaixo. Né? E em cima ele está sendo puxado por esse peso que está colocado aqui. Né? E aí o ensaio é feito nessas condições. Né? Tem um forno para proteger ali ao redor. Eu aqueço, boto tensão constante e marco o tempo. E eu meço a deformação, né? Ao longo do tempo, né? Como é que ele está deformando. Né? Como está mostrado nesse gráfico aqui da direita. Essa curva aqui de fluência, né? Resultante do ensaio de fluência, é uma curva que é muito característica. Ela tem 3 estágios bem definidos. Tá? Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Tem a parte inicial que é do encruamento. Né? Lembrando que encruamento é o quê? É a característica do material que fica mais resistente à medida que ele é deformado plasticamente. Tá? Tem a região da taxa de deformação constante e tem a região de ruptura. Vou explicar isso daqui a pouquinho. A fluência acontece com todos os tipos de materiais. No caso de metais, né, começa a ser uma preocupação maior, a questão da fluência. Quando eu estou operando temperaturas que são maiores do que 40% da temperatura de fusão. Então, tem um limiar de temperatura aí onde existe essa preocupação. A aplicação cada vez maior de componentes em condições de serviço a altas temperaturas, né, como vários exemplos são citados aí, levou ao desenvolvimento de ligas metálicas especiais e de materiais compostos que resistem à deformação plástica em condições de fluência, né, condições estáticas de temperaturas maiores que 1000 graus Celsius. Então, tem uma vertente dentro de materiais desenvolvidos que são materiais altamente resistentes à fluência. Né? Então, um exemplo dele, a liga, se eu não me engano, é de níquel Nimonic, o nome da liga. Tem várias séries dela. É uma liga que ela foi projetada para alta resistência à fluência. Né? Ligas de níquel que a gente sabe que são ligas caras. Né? Então, perceba que a fluência, a resistência à fluência, é um luxo de certas aplicações. Onde a fluência é uma preocupação grande, eu tenho que investir um dinheiro para ter um material que seja resistente à fluência. E é algo que vem sendo, assim, que tem um campo de crescimento muito grande ultimamente, tá? Essa parte de fluência. Em inglês, caso vocês tenham vontade de pesquisar, vem o nome de CREEP. C-R-E-E-P, CREEP. Né? CREEP que é a fluência. Um ensaio de fluência é uma carga uniaxial constante aplicada no corpo de prova, mesma geometria do corpo de prova do ensaio de tração. A temperatura é alta e constante, posso fazer vários ensaios a várias temperaturas. Esse aqui nesse exemplo padrão de ensaio de fluência, eu utilizo uma carga uniaxial, né? Constante, uma carga mais simples aí. Porém, eu posso fazer esse ensaio também simulando outras condições de carregamento, como compressão, flexão, torção, esforço cíclico, enfim, são várias possibilidades. Aqui tem outro esquema de arranjo experimental, com peso agora embaixo, fixado em cima. A deformação é medida, o tempo também, o forno está a temperatura específica, né? E, tudo bem medido aí. Estou com o de prova aí do lado também. O tempo de aplicação da carga em função da esperada vida útil do componente que vai ser fabricado com o material submetido ao ensaio. Então vamos supor que você vai fabricar o componente X, equipamento X. Você está querendo ver qual material que é resistente à fluência. Mas aí, para fazer o ensaio, para esses materiais, você tem que usar como base o que você espera de vida útil para esse componente X. E aí você vai fazer o ensaio com esse tempo. Se for muito, muito longo o tempo, aí vai ter que fazer uma extrapolação. As deformações do corpo de prova são medidas, são indicadas na forma de uma curva, com a deformação na ordenada,
e o tempo na abscissa. Essa é a curva de fluência, né? E aqui eu quero explicar para vocês agora o que é essa curva, né? Antes de explicar lá. Primeiramente, o que acontece, né, na curva de fluência? Eu tenho três estágios. Eu tenho o estágio primário, fluência secundária e fluência terciária. Eu quero que vocês lembrem agora aqueles conceitos de cálculo. Né? Cálculo 1 mesmo. Olhem o estágio primário. Essa curva, ela está... como que eu posso falar? Ela está inclinada para baixo. Estou até procurando aqui no outro slide a palavra que eu queria achar. Está inclinada para baixo. Né? Ela está... ela está inclinando para baixo, está decrescendo, né? Ela não está crescendo, essa curva, no estágio primário. Né? Olhando o ponto de vista da derivada, a gente vê que tem um decréscimo da taxa mínima ao longo da curva. Né? A derivada ela vai se tornando mais horizontal à medida que eu vou perpassando pela curva. Ou seja, está havendo um decréscimo da taxa de fluência. Né? No estágio secundário, a taxa de fluência é constante. Né? A derivada está constante. Então a curva aqui ela pode ser até aproximada por uma reta nesse estágio secundário. Tá bom? E no estágio terciário, a derivada ela começa a fazer o trabalho oposto. Ela começa a subir, a crescer. Isso mostra que a curva está acelerando. A derivada está agindo no sentido... Aliás, a curva está mudando no sentido que a derivada vai se tornando mais vertical. E aí é o estágio terciário, onde a taxa mínima de fluência está acelerando. Né? E é o estágio onde acontece a ruptura logo em seguida. Então tem esses três estágios que podem ser observados do ponto de vista da derivada. Né? Essa curva típica, isso não quer dizer que todas as curvas têm esse formato, vocês vão ver outros formatos aí, mas eu consigo, na maioria das vezes, dividir em três estágios. O estágio inicial é a fluência primária, tem um decréscimo contínuo da taxa de fluência, né? A inclinação da curva vai diminuindo com o tempo. Tá bom? O que acontece nesse estágio? Vamos voltar aqui para discutir. Aqui está acontecendo o encruamento, ou seja, à medida que eu estou deformando, vai ficando mais difícil deformar. Né? Agora, do ponto de vista estrutural, o que é esse encruamento? Né? O encruamento é a criação, à medida que eu estou deformando, é a criação de mais discordâncias. Então, quando eu crio mais discordâncias, o movimento das discordâncias fica mais atrapalhado. Né? Que é a mesma questão do tráfego, né, de carros. Né? É mais fácil eu dirigir numa cidade que tem menos carro que tem mais carro. O mesmo vai para a discordância. Quando eu tenho menos discordâncias, elas têm mais liberdade para se movimentar. Né? E a deformação plástica, ela pode ser traduzida como uma movimentação de discordâncias. Né? Deformação plástica é movimentação de discordâncias. Então, à medida que as discordâncias têm mais dificuldade de se movimentar, porque quando eu deformo, eu estou criando mais discordâncias, como essas discordâncias estão uma interrompendo o movimento da outra, eu tenho mais dificuldade de deformar. Portanto, o material vai se tornando mais resistente. Isso é encruamento. Tá bom? Então, o encruamento é exatamente isso. A fase 1 é caracterizada pelo encruamento. Tá? Na fase 2, se inicia um outro processo, paralelo ao encruamento, que é o processo de recuperação. Vou passar aqui adiante. É um estágio onde a curva ela tem um aspecto mais linear, né? E é onde acontece a recuperação, né? Onde tem uma temperatura, né? Que a temperatura geralmente ensaia alta. E nessa temperatura, durante um período de tempo, né, suficiente aí, logo depois do encruamento, essa recuperação ela começa a se tornar tão forte quanto o encruamento. A gente pode descrever a fluência, esses três estágios aí, como uma competição entre a recuperação e entre o encruamento. Então tem esses dois aspectos aí que estão disputando, né? Os aspectos que estão dialogando, disputando mesmo. No estágio inicial, o encruamento está vencendo. Eles estão competindo. No estágio secundário, a recuperação fica tão grande quanto o encruamento.
E do ponto de vista microscópico, microestrutural, o que é essa recuperação? Essa recuperação, ela indica que em temperatura alta, né, eu vou ter movimentação atômica mais elevada. Né? Essa movimentação atômica elevada, ela vai permitir que as discordâncias elas façam outros movimentos. A discordância tem movimentos muito restritos, né? Em relação aos próprios planos cristalográficos, etc. Quando eu estou em temperatura alta, durante a recuperação, eu estou permitindo que outros movimentos sejam possíveis de ser realizados pela discordância. E aí a discordância, mesmo com o material cheio de discordância, ele consegue se mexer. A discordância se mexe. Então o material ele recupera aquela capacidade de deformar. Né? E aí esses dois mecanismos aí de encruamento e de recuperação, eles estão competindo. Né? O encruamento vai tornando mais difícil de deformar, torna o material mais resistente. E a recuperação torna mais fácil de deformar, torna o material menos resistente. Como esses dois fenômenos estão competindo, esse estágio secundário é caracterizado pela taxa de fluência estacionária. Né? A taxa de fluência é constante. Né? A derivada é constante. É uma reta mesmo. Né? Porém, chega no estágio terciário, a recuperação ela vem sem encruamento. Então o material ele vai se tornando menos resistente. Né? As discordâncias estão mexendo com muito mais facilidade, tem uma mobilidade muito alta. Né? A taxa de fluência é acelerada, a derivada durante o estágio terciário vai só aumentando, né? Culminando com a ruptura do corpo de prova. Então, finalmente, no estágio terciário, o corpo de prova ele se rompe. Tá bom? Esse estágio terciário, vocês vão ver que ele pode ser muito pequeno, dependendo do material que a gente faz no ensaio. Mas nas situações ele pode aparecer, é algo característico da curva de fluência. É aí que vai acontecer a fratura, né, que é a separação dos contornos de grão, formação e coalescimento de trincas, e aí vai haver aquela redução de área do corpo de prova, como se fosse um empescoçamento, né, e consequentemente vai haver um aumento da taxa de deformação até a fratura. Né. E a gente tem esses três estágios bem definidos. O estágio 1, onde o encruamento é o fenômeno que rege. O ensaio 2, onde o encruamento ele disputa, ele combate a recuperação. E o estágio 3, onde a recuperação está lá em cima. Tá bom? Aqui eu tenho em A, a curva da esquerda, né, a deformação total pelo tempo total em horas. Né? Perceba que é bem longo mesmo o ensaio. Curva A e curva B. Eu tenho definido aí na curva A 3 estágios. A curva B ele não apresenta o terceiro estágio. Tá bom? Porque a carga é baixa, a carga aplicada. Né? Como está mostrado aí. As duas curvas são para aços liga. Né? Aqui na imagem B, que é da direita, eu tenho uma deformação pelo tempo. A curva de fluência para uma liga de alumínio. A temperatura constante de 182 graus Celsius e diferentes tensões aplicadas. Né? Perceba que a taxa de fluência ela é maior, de fato, para tensão maior. A tensão maior tem uma deformação maior, é tudo mais evidente. Né? O que só destaca que eu tenho minha tensão travada, tenho minha temperatura travada, eu estou contando tempo, só destaca que a tensão está só aumentando. Perdão, que a deformação está só aumentando. Então, quanto maior a tensão, mais vai deformar por fluência. Aqui eu tenho outras duas curvas. Né? Em A, na esquerda, tem a variação da deformação na fluência, em função do tempo, nos três estágios. Né? E em B, a taxa de deformação em função do tempo. Né? Perceba que ela vai decrescendo, no segundo estágio ela está constante, e no terceiro estágio ela aumenta. Tá bom? Essa é a taxa de deformação. A derivada da deformação em relação ao tempo. O parâmetro mais importante no ensaio de fluência, né, é a taxa mínima de fluência, que é a inclinação da curva do estágio secundário de fluência. Tá bom? Essa é a taxa mínima de fluência. É um parâmetro que é levado, que é considerado quando a gente trata de aplicações de longa duração, né, em alguns componentes mecânicos, como algumas peças de reatores nucleares, né, que são especificadas para durar várias décadas.
tá bom? Por outro lado, para componentes de vida relativamente mais curta, como lâminas de turbinas para motores a jato, o tempo de ruptura é o parâmetro determinante, tá bom? Esse é o tempo de ruptura que é levado em conta. Então, assim, quando tem uma duração muito grande, eu levo mais em consideração a taxa mínima de fluência, que é a taxa no estágio secundário. Quando eu tenho uma ruptura à vista, né, é um tempo mais curto, tem uma vida útil mais curta, eu tento calcular o tempo de ruptura mesmo. Dessa maneira, o ensaio de fluência é dividido em alguns tipos, né? Ensaio de fluência, resistência à fluência, onde meu foco é a taxa mínima de fluência. Eu tenho ensaio de ruptura por fluência, onde meu foco é saber em quanto tempo vai haver ruptura. E o ensaio de relaxação. A diferença predominante entre o ensaio convencional, que é aquele que mede a taxa mínima de fluência, e o ensaio por ruptura, é que o ensaio por ruptura, como o próprio nome já diz, ele segue até a ruptura do corpo de prova, enquanto o convencional usa de artifícios para estimar a vida útil do material. Então, o convencional eu vou ter que estimar, vou ter que extrapolar dados para saber a vida útil, porque é um tempo muito longo. O estágio de ruptura ele vai mesmo até a ruptura, então eu consigo ter uma noção mais correta da vida útil. Por outro lado, o ensaio de relaxação ele fornece informações sobre a redução de tensão aplicada ao corpo de prova. Questão de relaxação de tensão, que é algo bem mais comum quando se trata de polímeros. Quando eu estou mantendo a deformação constante e uma temperatura constante. Isso é algo bem mais específico, né? Esses ensaios, como vocês podem ver, esses 3 parâmetros aí, geralmente a gente se trava um e analisa os outros 2. Plota os outros 2, né? Por exemplo, aqueles que eu mostrei antes, ele era um pouco diferente, que eu travei a temperatura e medi a deformação em vez de medir a tensão, né? Mas eu faço para várias tensões diferentes. Eu posso travar também, por outro lado, travar a tensão e variando a temperatura. Pode ser um outro tipo de ensaio também. Tem várias possibilidades. E como é ensaio de relaxação, também é outro tipo, né? Onde eu travo a tensão, travo a deformação e travo a temperatura e vou avaliando a tensão. Eu falo que é tensão, temperatura e tempo, mas a deformação ela também está junto ali, tá? É porque esses 3 parâmetros eles influenciam na deformação, de fato. Aqui eu tenho em A, né, uma liga de níquel com baixo teor de carbono para 3 diferentes temperaturas. Né? Percebe que o tempo de ruptura para ligas a temperatura mais alta é maior, né, para uma tensão menor, tá bom? Quando comparar as outras temperaturas, né? Temperatura mais alta é mais propensa à fluência. Né? Se eu colocasse essa mesma... você percebe que o mesmo material ali em 427 graus Celsius, a tempo de ruptura dele é muito maior. Mesma tensão mais alta. Por outro lado, a liga Inconel 718, aqui em B, para 4 temperaturas diferentes. A gente pode observar o mesmo fenômeno, onde a temperatura mais alta ela tende a causar uma ruptura mais cedo, né? Qual a palavra? Mais precoce, né? Uma ruptura precoce. E em temperaturas mais altas, o problema da fluência é maior, né? Mesmo se a tensão for mais baixa. Eu tenho equações empíricas que correlacionam fluência, né, a partir da taxa mínima de fluência. Né? Em função da tensão e da temperatura. Então eu consigo fazer algumas aproximações. Né? Como está mostrado aí, eu consigo aproximar essa derivada, né, da deformação com o tempo no segundo estágio por uma reta, né, onde eu tenho essa expressão que é K vezes sigma N1, K1 vezes sigma elevado a N1, onde K1 e N1 são constantes para cada material. Mas é algo bem complicadinho aí de se fazer, é uma aproximação bem grosseira às vezes. Tá? Aqui eu tenho a taxa mínima de fluência na esquerda, uma liga de níquel com baixo teor de carbono em 3 temperaturas diferentes.
A escala logarítmica que é muito usada, tá, gente? Porque quando a gente está falando de tempos muito altos, muito elevados, na maioria das vezes, né? Então a taxa mínima de fluência, tanto por tempo, pela própria taxa de fluência, que pode ser baixa. A taxa mínima de fluência está mostrada ali para essa liga de níquel com baixo teor de carbono. Né? Perceba novamente é o mesmo gráfico, né, da questão de temperatura, né? É o mesmo. Não, ele era tempo de ruptura, aqui é a taxa mínima de fluência. É a mesma temperatura de antes, né? Só mostrando que o resultado ele se mantém aí. Né? Pior temperatura, mesmo tensão baixa, vai ter um grande problema. E aqui em B eu tenho o magnésio puro em diferentes temperaturas. Né? Percebe que a taxa mínima de fluência ali, quanto maior a temperatura, pior, né? Ela chega numa taxa de fluência, uma tensão bem menor, né? Um certo valor de taxa de fluência. Enquanto a liga em temperaturas mais baixas demora mais a chegar nesse valor de taxa mínima de fluência. Aqui eu tenho a gráfico tensão por taxa mínima para o ácido inoxidável 304, né? Para 4 diferentes temperaturas, escala logarítmica, aqui na esquerda. Evidenciando isso novamente, que para chegar em taxa mínima de fluência, no valor de praticamente 2 ali, né? 2% por 1000 horas. Isso acontece em tensão muito mais baixa, quando eu estou em 1815 graus Celsius, que quando eu estou em 537 graus Celsius. O que evidencia que o fenômeno da fluência ele é mais agressivo em temperaturas mais altas. E aqui na direita tem um gráfico parecido, né, com a taxa mínima de fluência pela tensão. Para um ácido inoxidável 316 para 3 temperaturas diferentes. Então tem 3 temperaturas diferentes. Novamente, para chegar ali em 10% por hora de taxa mínima de fluência, em 800 graus Celsius isso acontece em tensão bem menor. Né? É importante destacar que o comportamento de cada material vai ser diferente. Tá? Pode ver que as curvas são diferentes, né? Isso é particular de cada material individualmente. Aqui eu tenho a tensão, taxa mínima de fluência, primeiramente em A, para o aço, cromo, molibdênio e vanádio, para 3 diferentes temperaturas, escala monolog, né, na esquerda, onde pode ver a questão da taxa de fluência. 600 graus Celsius é muito mais agressivo o fenômeno. Eu chego em 10 a menos 4 de taxa mínima de fluência. Uma tensão de 2,6 megapascal, ao passo que em 500 graus Celsius eu chego para 2,7. Né? E na direita aqui eu tenho ferro fundido cinzento com 4% de silício e um outro com 4% de silício mais 2% de molibdênio. O molibdênio ele ajuda no comportamento da fluência, isso fica muito claro aí. Né? Compara as duas ligas que trabalham 815 graus Celsius. Aquela com molibdênio ela tem um comportamento melhor. Ela chega naquele mesmo valor de taxa mínima de fluência em tensão maior. Então ela suporta maiores tensões. Ao mesmo passo que as ligas ali a 650 graus Celsius. Então o molibdênio ele é bom nesse sentido. Quando a gente faz referência a dados de fluência, é prática comum a menção a termos como resistência à fluência ou resistência à ruptura. Resistência à fluência é definida como a tensão a uma determinada temperatura que produz uma taxa mínima de fluência. Então, eu travei a temperatura, a resistência à fluência, produzindo uma taxa mínima de fluência, seja 0,001% por hora, ou enfim, aqui na verdade 0,001% por hora, isso é pré-determinado. Né? Eu tenho um valor ali padrão para a taxa mínima de fluência. E eu tenho a resistência à ruptura, né, que se refere à tensão a uma determinada temperatura que produz uma vida até a ruptura de 100 mil ou 10 mil horas. Isso eu estipulo de acordo com o meu equipamento. Por exemplo, uma turbina jato, que deve apresentar uma taxa mínima de fluência de 0,001%, implica uma deformação de 1% a cada 10 mil horas de operação. Então, esses são dados que a gente consegue extrair desses ensaios de fluência e que são úteis para até garantir a vida útil de certo equipamento, nas condições de operação que eu espero que ele opere. É claro que se essa turbina jato, por exemplo, ela
ela foi projetada para operar, sei lá, a 400 graus Celsius, e por algum motivo ela está operando a 800, esse dado aqui é totalmente diferente. Que a temperatura aumentou, vai haver mudança também no comportamento da influência. Como já adiantei para vocês, a fluência tem um problema, o ensaio de fluência, porque eu preciso fazer ensaios para longos períodos. Né? E é impraticável fazer um ensaio que dure 2 anos, não dá para fazer, é impraticável. Uma solução que se adota consiste em avaliar o comportamento da fluência em condições de temperatura acima das especificadas. Então acontece o seguinte, eu especifico uma situação de trabalho mais grosseira, mais agressiva do que aquela que eu realmente vou trabalhar, por um tempo mais curto e no mesmo nível de tensão. E aí eu uso os resultados para extrapolar para condições de operação do componente. Eu faço uma extrapolação dos dados. Né? Para quem está com dificuldade de saber o que é extrapolação dos dados, imagina essa reta aqui. Ó. Tem 4 pontos. Eu tenho uma reta que passa os 4 pontos. Né? Que acho que é dia por altura. Né? Altura de alguma coisa por dia, em milímetros. Tá? Alguma coisa está crescendo aí, uma planta, sei lá. Eu gravei do dia 1 até o dia 4. Se eu quiser saber como é que ela vai estar no dia 10, eu extrapolo. Né? Tracei uma curva tracejada aqui, ó, seguindo essa mesma inclinação que estava seguindo, e digo que no dia 10 ele vai ter 20 milímetros. Então é uma extrapolação, não tem como ter certeza se isso está certo. Tá? Na verdade, a gente tem como saber se o resultado vai ser confiável. Como que a gente faz essa regulação? O resultado de influência vai ser confiável, nesse caso, se não haver nenhum tipo de modificação microestrutural no material. Porque, vamos lá, esse exemplo aqui de uma planta. Caso não aconteça nada dentro da planta, se do dia 1 para o 2 ela crescer um tanto, 2 para o 3 crescer um tanto, 3 para o 4 crescer um tanto, eu estabeleci um padrão de crescimento. Se não acontecer nada no seu interior, ela vai crescer do mesmo jeito. O mesmo vale para o material. Né? Se ele se comportou influência, seguindo um certo padrão, em 3 dias seguidos, eu posso estimar isso para, sei lá, uma semana, um mês, né? Porque está seguindo um padrão. Mas eu estou levando em conta que não haverão mudanças microestruturais. Tá bom? E por isso, essa questão de extrapolação é bem difícil de ser mensurada. Né? É algo ruim, algo que torna o ensaio de influência algo pouco confiável. Né? Eu ia comentar aqui também. Devemos tomar cuidado com a extrapolação de dados, obviamente. Né? E bom, outra coisa importante, né? É legal que a gente tome decisão, né, em relação a certo material que vai ser aplicado numa situação de influência, quando a gente já tem um conhecimento sobre esse material. Né? O conhecimento do técnico, né, a pessoa técnica, né, o cargo técnico, no caso são vocês os engenheiros, tem a respeito desse material, ele é muito útil para saber como ele vai se comportar. Né? Quando a gente trabalha com o mesmo material por um longo período de tempo, a gente já sabe como é que ele vai se comportar. Né? A gente tem uma certa intimidade com o material, a gente conhece ele. Né? Então, o conhecimento do próprio operador no ensaio de influência, ele ajuda muito a trazer resultados mais confiáveis. Esse ensaio segue norma também, obviamente. Tem normas internacionais que regem esse ensaio. Os corpos de prova têm geometria similar àqueles de tração. Eles são submetidos inicialmente a certas temperaturas para atingir uma homogeneização térmica, para depois se iniciar o ensaio, para garantir que ele está inteiro na mesma temperatura. Aí está o corpo de prova, com suas dimensões. Né? Não acho que não vale a pena entrar nesse mérito. Aqui eu tenho a superfície de fratura, destacando as microcavidades em contornos de grão de uma liga Nimonic 105, que é uma daquelas ligas que eu falei de níquel, submetida a 800 graus Celsius por longo período de tempo. Tá bom? A superfície de fratura. Perceba que a microcavidade acontece nos contornos de grão. E perceba que isso é um trabalho também antigo, de 81. Ou seja, fluência não é algo novo que está sendo estudado, tá? É algo que já vem sendo estudado há um tempinho. Aqui eu tenho micrografias de uma tubulação de vapor superaquecido, que sofreu fluência. Né? Uma tubulação de vapor superaquecido. Temos aí. Né? Mostrando micrografias, né? O próprio surgimento aí de cavidades no contorno de grão que vão dar início a algum tipo de falha, de fratura. Em A, eu tenho representação dos efeitos da tensão e da temperatura.
das curvas nas fluências, e em B também, né? Em A eu tenho efeito da tensão. A gente percebe que aí que a ruptura acontece muito mais cedo em tensão mais alta, né, com a temperatura constante. E a ruptura também acontece mais cedo para tensão constante em temperaturas mais altas. Então, se eu combinar temperatura alta com tensão constante, alta, vai ser um grande problema. Perceba que eu falo sempre tensão constante, porque a tensão aqui nesse caso ela é constante, tá? Quando a gente fala de tensões cíclicas, a gente está pensando mais em fadiga, que é o tema da próxima aula. Entre os principais fatores que afetam as características das propriedades de influência, a gente pode citar alguns. Né? O que eu quero dizer com isso aqui? São alguns parâmetros que a gente leva em consideração para saber se certo material ele é resistente à fluência ou não. A temperatura de fusão, o modo de elasticidade, o tamanho de grão cristalino. Né? Quanto maiores esses valores, mais melhores não, né? Melhores serão as propriedades de resistência à fluência. Tá bom? Então, obviamente, uma liga de tungstênio, que tem um ponto de fusão altíssimo, ele é muito mais resistente à fluência do que uma liga de alumínio, por exemplo. Aqui tem um gráfico mostrando a influência do tamanho de grão cristalino na influência de uma liga de zinco com alumínio. Né? A taxa de deformação no eixo Y, no eixo X, eu tenho a tensão dos elementos. Né? Isso para o tamanho de grão. Né? Percebe que o tamanho de grão mais alto, maior, eu tenho uma resistência à fluência melhor. A taxa de deformação vai ser menor. Aqui em A tem a influência da temperatura e da tensão aplicada na resistência à fluência de um polietileno de alta densidade, isso em A. Traz a importância da temperatura e da tensão aplicada. Perceba aí que a tensão está crescendo, temperaturas constantes. O material que falha antes é aquele que falha sob a tensão menor, é aquele numa maior temperatura. E em B eu tenho a curva de influência para o acrílico e para o polipropileno, né, a 20 graus Celsius sob vários esforços. Né. Tem acrílico e polipropileno, PP e PMMA, mostrando várias tensões e a taxa de deformação. Né. Evidenciado aí até um longo período de tempo. Né. Não está claro se é até ruptura, né. Acho que não. E é isso então, gente. Aqui nesse último slide, eu queria destacar que isso é um polipropileno e acrílico, né? São dois materiais poliméricos, né, que sofrem com esse problema de fluência. Então a fluência acontece com esses polímeros também. Tá bom? E fluência com o polímero com cerâmico, com compósito, acontece com todos os materiais de fluência. Tá? E bom, acho que ficou bem claro sobre o ensaio, consegui falar tudo que eu tinha que falar. O nosso desafio é esse, né? Determinar o menor diâmetro possível para um elo de corrente de aço, que deverá operar dentro de um forno de tratamento térmico de cerâmicos. A expectativa de vida de corrente deve ser de 5 anos ininterruptos, trabalhando a 600 graus Celsius, e o elo estará sujeito à carga aplicada de 22 kN. Tem alguns exemplos, né? Aqui a gente usa o gráfico que usa o parâmetro de Larson-Miller para o aço usado na confecção da corrente. Esse daqui é um problema de extrapolação de dados. Eu quero que vocês façam essa análise aí para mim, tá bom? Não chega nem a ser de extrapolação, não trabalha com problema de fluência. Tem alguns exercícios, alguns exemplos no próprio capítulo que podem ajudar a vocês a resolver essa questão, tá bom? É um desafio, né? Lembrando que é opcional, tá? E é isso, gente. Então, a nossa aula foi essa. Semana que vem vamos com fadiga. Estamos acabando o curso, graças a Deus. Se eu não me engano, temos fadiga, depois impacto, tenacidade à fratura e, por último, ensaio de fabricação. Então, tem mais 4 aulas só. Tá? Depois da nossa P2, trabalho e encerra. Beleza? Então, tenham uma boa semana. Feliz Páscoa para todos vocês e até mais.